Jogo de Cintura. Olá, começa agora Jogo de Cintura aqui pela TV Diário e também pelo 93.5 FM, Rádio CDN. Eu sou Carla Torres e comigo sempre aqui no programa Deborah Evangelista, Daniela Minello, Daniele Bressan e Fabiana Sparrenberger. Lembrando que Jogo de Cintura tem parceria de Inana, seja seu próprio padrão de beleza, seja Inana, clínica de biomedicina, estética e bioortomolecular. Também parceiro Royal Plaza Shopping, completo para você. E o nosso tema de hoje, polêmico é pouco. Mulher para casar. Que mulher é essa? Você é para casar? Olha isso. Quem sugeriu? Daniela Minello. Qual foi a tua intenção quando tu sugeriste esse tema, Dani? Pois é, interessante. Né, querida? Ah, bom, agora tem um sentido. Agora valeu. É porque a gente quer se autopromover, né, Fabiana Sparrenberger? Isso aí, tá certo. Posso começar aqui, Carlinha? Justamente. Joguei para ti para tu começar. Uma canção da excelentíssima Pitty, Desconstruindo Amélia. Selecionei um trecho para você aí. O ensejo a fez tão prendada, ela foi educada para cuidar e servir. De costume esquecia-se dela, sempre a última a sair. Disfarça e segue em frente, todo dia até cansar. E eis que de repente ela resolve então mudar. Vira a mesa, assume o jogo, faz questão de se cuidar. Nem serva nem objeto, já não quer ser o outro. Hoje ela é um também. Ah, muito legal. Hoje ela é um também. Bom, eu tenho aqui uma outra sugestão também da Daniela, de referência para esse tema de hoje, não necessariamente falando sobre, enfim, questões que coloquem a mulher como aquela que seja ou não seja para casar, mas que colocam a mulher nesse lugar de liberdade para o pensar, que é O Sorriso de Mona Lisa, o filme. Catherine Watson, vivida pela Julia Roberts, é uma recém-graduada professora que consegue emprego no conceituado colégio de Wellesley. Falei certo? Para lecionar aulas de história da arte. Ela, incomodada com o conservadorismo da sociedade e do próprio colégio em que trabalha, decide lutar contra essas normas e acaba inspirando as suas alunas a enfrentarem os desafios da vida. E que grande desafio ser mulher numa sociedade em que constantemente nos rotula. Entre esses rótulos, ser ou não para casar, né? Bom, eu acho que eu fui uma moça para casar. A gente também acha. Eu acho que eu fui uma... Foi, né, gente? Não, Débora, se a Débora não é pra casar, quem é que vai ser? Eu acho Não que só foi como casou. Não só foi como casei, mas assim, eu acho que eu fui uma moça criada para casar. Porque eu fui uma mocinha que eu nunca posei fora de casa. Sabe aquelas moças cuidadas? Eu, hoje, olhando assim, acho que eu fui uma moça cuidada. Então, assim, eu debutei, eu fui apresentada para a sociedade. Mas alguém debutou aqui, só pra saber. Tu debutou, a Bressan. Debutou? Bem tua cara. Não, Eu perguntei de propósito. Eu perguntei de propósito. Imagina eu sendo apresentada para a sociedade. Tu também não, né? Não. Ah, então só eu debutei. Ah, eu sou da outra geração. Aliás, acho que nós temos que fazer um programa sobre debutantes. Dani Bressan vai ser a primeira a falar. Assim, ó, muito interessante. Eu só vou. Achei engraçado que eu tô rindo, porque eu olhei pra Carla Torres. Quem não está nos vendo, está só nos ouvindo. Carla Torres está aqui gargalhando na minha cara. Porque eu digo, imagina eu, todo mundo é máscara. Imagina eu sendo apresentada para a sociedade. Eu acho que eu queria ser escondida da sociedade. Acho que a minha família queria me esconder. Aí, eu acho que a minha criação, um dia que eu contei para vocês, né, que a minha mãe fez a estrutura da minha vida, que era para mim fazer magistério, que de fato eu fiz. Aí eu fui rebelde, eu fui fazer direito, quando na verdade era para mim ter feito pedagogia ou administração escolar, alguma outra coisa, que era para mim, olha só. De manhã eu ficava em casa com as crianças para não tirar eles fora no frio, né, de manhã. De tarde eu ia para o colégio dar aula, levava as crianças e voltava com as crianças, ou seja, era uma vida perfeita. Então eu acho que nessa estrutura, não, mas eu acho que nessa estrutura eu fui criada essa moça para casar, do tipo assim, tu ia nos lugares, tu voltava dos lugares, não era para namorar. E aí vem vamos dizer assim, as orientações. Não era para passar de mão em mão.
Ou seja, não era para ter muitos namorados. Era um namorado, 2 namorados, não era para passar de mão em mão. Namorou, noivou, casou. Vocês observem que esta tendência aqui, ó, namorou, noivou, casou, é extremamente tradicional. E é daquela feita para casar. Né? Isso tira um pouco de mim aquele estereótipo tipo, da mulher negra que não é para casar. Né? Porque, teoricamente, também tem um estereótipo nesse sentido. Agora, ao mesmo tempo, vinha aquele negócio, tu tem que estudar para trabalhar, para não depender de marido. Então, ao mesmo tempo que eu tinha essa criação que era para casar, não era para depender de marido. Que se, dizia minha avó, numa eventualidade de um casamento não dar certo, esta menina não dependerá de ninguém. Né? Então, eu acho que a minha família estava com 2 pés, um pé lá na frente e outro pé ainda aqui, né, segurando, né, fazendo com que aquela Deborah tivesse alguma segurança, sei lá, social e ao mesmo tempo uma independência. Mas em relação à Amélia, que foi justamente a contestação da Pitty, né, na letra, a tua família já estava bem mais adiantada. Exato, porque em nenhum momento foi me preceituado que o casamento era uma submissão aos dizeres e aos ditames do marido. Uhum. E a independência, a necessidade... Isso aí já se colocava. E talvez até porque as minhas avós eram aquelas mulheres que trabalharam a vida inteira. Então, a minha bisavó foi parteira, minha avó era doceira, e eram mulheres, minha avó era casada, meu avô era ferroviário, mas ela era doceira, ela se virava, ela trabalhava, ela contribuía no sustento da casa, enfim. Então, as mulheres, e aí assim, ó, um matriarcado, uma família de matriarcado. Aí a gente pode dizer uma família de matriarcado meio tradicional, né? E talvez essa seja um período ali. A Fábio já me repreendeu que não devo citar datas. Então, também, nesse caso, até nem faz muito sentido citar. Mas vamos contar ali, ó, geração 1970, 80, ali antes de 80. Recente. Talvez tenha tenha essa formatação. E talvez também por ser mais interior. Mas eu acho que as duas coisas, Deborah. Tem a questão, acho que, né, da família, a minha também é... A minha avó perdeu o vô muito cedo, teve que se virar para cuidar dos 4 filhos. O meu pai morreu muito cedo também, minha mãe já trabalhava fora. Então, também 2 mulheres que trabalhavam fora. Então, é natural que eu tivesse essa preocupação também, de não depender de ninguém que não fosse eu mesma. Né? Então, claro, eu acho que tem essa questão. Mas eu me preocupo um pouquinho, gurias. Porque olha só como a gente é dos extremos, né? A gente está falando do... Que problema tem mulher que é feliz sendo uma mulher para casar. E qual é o problema disso, gente? Exato. Por que tem que ser uma coisa ou outra? Uma coisa ultrapassada e uma coisa avançada? Não, gente. Mas a gente não quer, mas é justamente... Tem gente que é feliz assim. É justamente o oposto. A gente não quer ser considerada uma mulher para não casar, entendeu? É essa releitura que a gente traz essa temática justamente para a gente abarcar o quê? Porque tem umas mulheres que não conseguem casar porque são tidas como não pode casar. Essa não é uma mulher para casar. Por quê? Porque ela sai à noite, ela já beijou, etc e tal. Mas eu queria puxar um gancho, desculpa te interromper, Fabiana. Não, tem a permissão. Que eu, justamente revisitando essas compositoras brasileiras, eu gosto muito da Pitty, eu acho que vocês aqui também se identificam. Adoro. Ela traz, assim, ó, a arte dela pelo viés da inteligência e consegue trazer, não que os outros não façam isso, gente, não é nesse sentido. Mas ela traz mensagens, assim, ó, atuais, mensagens contemporâneas que te fazem pensar e sair dessa zona de conforto, né? E, na minha opinião, ela está trazendo uma releitura sobre a Amélia, que era a mulher de verdade, né? Que justamente tem todo esse padrão, né, de ser considerado, o que é essa mulher de verdade, né? O que é essa mulher para casar, e etc e tal. Mas é importante a gente trazer a contextualização, não sei se vocês já assistiram esse filme, quem está nos escutando e nos acompanhando pela TV, ele foi lançado em 2003, esse filme, mas se passa na época de 1950, em que os costumes e as tradições eram totalmente diferentes. Ou seja, essa escola tradicional lá nos Estados Unidos, até fui pesquisar se era baseada em fatos reais e não consta essa informação sobre o filme O Sorriso da Mona Lisa. Mas é óbvio que é tirado de algum fato real. E ali tinha uma escola muito tradicional, que as famílias tradicionais dos Estados Unidos, as meninas eram valorizadas se tivessem um bom casamento. Então, como é que se fazia, né?
Elas saíam do ensino médio e elas faziam faculdades, esses cursos superiores que ensinava como lidar, como tratar bem de um esposo e como cuidar dos filhos. E não à toa elas iam direto para a pedagogia, gente. Isso aí são informações que a gente encontra. Mas por isso que a minha mãe queria que eu fizesse. Na cabeça é muito importante dela, a gente trazer essa leitura desse filme, porque a gente não compreende a obra de arte assim na primeira vez que a gente tem o contato, né? Um filme a gente assiste uma vez, assiste outras e vai pegando outros signos, né, que os diretores e os roteiristas querem trazer. E justamente a Julia Roberts, ela é a única a ressignificar esse comportamento da moda, inclusive, que era toda impecável, assim como a Carla está hoje, maravilhosamente vestida. É uma mulher para casar. Close Carla Torres. Carla, essa saia, é uma mulher para casar. Gente, o De pior... alfaiataria. O pior vocês não sabem. O pior não digo pelo objeto da comparação em si, mas tem pessoas que me perguntam, alunos, professora, tu é religiosa? Eu digo, não sou religiosa, eu sigo a moda, o estilo ladylike. Eu adoro saias e babados e lacinhos. Ótimo. Mas não tem nada a ver com religião, nada contra Nunca. qualquer religião. É lei, né? Existe uma lei para isso. Que segue preceitos e que se vista assim. Exatamente. Mas é muito confuso. Gostoso. Elegante. Gostoso desse vestido. Mas só para quem estava nos escutando, né, que não vê, às vezes, sim, né, muito obrigada, essa gurias. narrativa elegante que a Carla está hoje. E A a gente professora tem. era justamente, ela ia com macacão, calças jeans, que ela revolucionou, por quê? Porque a moda, na época, ditava um comportamento que ela queria revolucionar e era essa independência. Então, nos anos 50, quem começou a usar calças jeans... Chanel? Exatamente. Chanel. Terno, né? E calça. O terninho, o corte tradicionalíssimo até hoje, né? Marca da As mulheres não Chanel. usavam calça, né? A gente tá indo pro intervalo, mas logo a gente vai. Eu tô cuidando da Dani Bressan aqui, que ela tá olhando atravessar, assim, isso que foi dito agora. Eu quero saber o que ela pensa disso. vem por aí. Voltamos já. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Práticas sustentáveis, ações para um mundo melhor. Dicas para você não desperdiçar água na sua casa. Quando for lavar o carro, troque a mangueira com água por um balde e um pano. Reduza o tempo de seu banho apenas para o necessário para a sua higienização. E não esquece de fechar o chuveiro enquanto estiver se ensaboando ou lavando o cabelo. Lembre-se de manter a torneira fechada enquanto estiver escovando os dentes e também quando estiver lavando o rosto ou as suas mãos. Fique ligado e verifique se não há vazamentos na tubulação da água da sua casa. Acompanhe mais dicas na semana que vem ou conheça mais práticas sustentáveis no site h2hoje.com. Uma iniciativa Diário, Prefeitura de Santa Maria, Corsã Evoluir nos Define e Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Novas Façanhas. Se você precisa de um tratamento com implantes dentários, mas tem dúvidas sobre como funciona, eu sou o Dr. Matheus, aqui da Clínica Oral Sim Implantes de Santa Maria, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre protocolo. Protocolo é uma prótese que ela é fixa sobre 4 a 6 implantes. Esse procedimento consiste em deixar o seu sorriso fixo novamente e você vai ter a força de mastigação, uma estética e a função, sem aquele incômodo de entrar alimentos por baixo da prótese e facilitando muitas vezes a estética, a mastigação e principalmente o sorriso. Se você tem o sonho de ter essa prótese fixa e não quer se incomodar mais na hora do almoço e na hora do jantar, venha para Oral Sim, a clínica número 1 de implantes do Brasil. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Voltamos com o Jogo de Cintura e o tema hoje por aqui é mulher para casar. Que mulher é essa? Você é para casar? No primeiro bloco, a gente tinha... Qual foi a fala que ligou a pedagogia, Dani Minello? Os cursos, na verdade, da época dos anos 50, em que as famílias tradicionais orientavam as suas filhas tidas da alta sociedade, eram os cursos voltados ao ensino das artes e à pedagogia, porque ensinaria justamente como ser uma boa esposa, na visão deles,
e cuidaria muito bem do lar e dos filhos. E a Dani Bressan, eu vi assim, o olho da Dani é imenso, é grande, é bonito. Eu olhei assim, aquele olhão foi pra lá, assim, ó, e ela, vrum, pra essa informação. O que tu tava pensando, Daniele Bressan? Nossa, diga a verdade, somente a verdade, nada além da verdade. O ponto de virada do programa geralmente é a Dani Bressan dando... Não me dê essa... Vamos lá, Dani, o que tu tava pensando? Coloca esse rótulo, né? Boa! Não, rótulo é uma coisa que não me preocupa muito. Até acho bonito rótulos. Mas é legal. É legal ter rótulo, se é que isso é um rótulo, é legal. Vamos virar uma coisa. Nunca pensei sobre rótulo, agora vou começar a paranoiar. Não, mas é que foi um ponto crucial, assim, eu tô aqui só observando. Eu me lembro de uma música, numa cantiga. Eu vou chamar cantiga de roda, mas eu não sei se ela é cantiga de roda. Que nós cantávamos quando éramos pequenas, e isso traduz muito o que durante muito tempo foi, e que fique claro que eu não estou aqui dizendo que é certo, que é errado. Quem sou eu? Muito pelo contrário, para dizer o que é certo, que é errado. Mas são fatos, a questão histórica, está lá, é só procurar, não é a minha opinião. Uma música da Terezinha de Jesus, e era muito interessante, né, que a música é Terezinha, desculpa, perdão aos ouvintes, a minha voz horrível. A Débora deve saber isso aí. Terezinha de Jesus deu um passo, foi até o chão, acudiu 3 cavaleiros, todos 3 com o chapéu na mão. O primeiro, chega de cantar. O primeiro. O primeiro foi seu pai. O segundo, seu irmão. E o terceiro? O terceiro que ela deu foi aquele que Teresa deu a mão. Ou seja, ela só conheceu 3 homens. O pai, o irmão e o homem que ela foi casar. Porque é uma redoma, e é muito interessante, a literatura traz isso, em várias vertentes. Estava conversando, um grande abraço ao Eduardo Bage, meu colega professor de História, meu amigo das conversas das quartas-feiras no cursinho. E é muito interessante essa visão da personagem feminina, da figura feminina, durante muitos anos, e como ela se perpetuou ou não se perpetuou. E aí depois existem outros programas, outros assuntos. Mas eu sempre lembro de Lucila, que é um romance do José de Alencar, um romance romântico, né, do romantismo ali segunda metade do século XIX, 1870 mais ou menos, Lucila, que é a história de uma moça que se torna prostituta. Na verdade, ela não é prostituta, não se diz essa palavra, é uma cortesã, porque é uma mulher que vive na corte, ela é uma cortesã. Devido a um problema de febre e tifo que acontece no Rio de Janeiro, ela perde toda a família, enfim. Também leia um livro, se for do interesse, muito também inspirado na Dama das Camélias. E o Paulo, que é a personagem que conta a história, que se apaixona por ela, o Paulo, no início, um amigo diz para ele, Paulo é engenheiro, vem do Recife. E aí diz para o amigo, que era uma mulher muito bonita, quem é aquela mulher linda, que é na festa de Nossa Senhora da Glória, na Baía da Glória, no Rio de Janeiro. E ele diz, ele não diz ela é prostituta, o amigo dele, mas a gente entende que ele está falando sobre isso. E o Paulo tem uma cena no livro muito interessante que ele diz, bem que eu vi, que não era uma mulher de casal, uma mulher de família. Por quê? Que era uma mulher muito bonita. Aquela hora da noite, numa festa da Nossa Senhora da Glória no Rio de Janeiro, muito bonita, sem um pai para acompanhar, sem um irmão para acompanhar, sem um marido para acompanhar. Não é normal. É uma mulher tão bonita. Então, isso é o José de Alencar, escrito, era o que ele pensava. Não sei, não conhecia o José de Alencar, gente. Não sei. Mas como é que tu vai escrever de outra maneira se na época é assim? Exato. Não dá pra gente querer que faça, sei lá, uma Joana d'Arc no José de Alencar. A gente tá falando do Brasil. Um país que não teve Idade Média, para começar. Então, as pessoas, às vezes, elas querem colocar coisa onde não tem. Então, essa é a literatura, essa é a visão, e é muito interessante porque as mulheres morrem na literatura, as mulheres fazem coisas erradas. A Iracema que fez coisa errada. Quem não leu, eu já tô avisando, ela morreu. Não! E ela... Alerta de spoiler! E tu quer ver um spoiler mais interessante da Iracema? É o que eu mais adoro dar, porque ela morreu na segunda folha, então tu não leu nem 2 páginas. O livro começa com ela morta, tá? A angústia por receber esse spoiler não é tão grande. Mas não é tão grande. O que é legal a gente trazer, justamente foi essa provocação da sugestão do filme O Sorriso da Mona Lisa. Por quê? Porque essa professora, ela traz o caráter da arte como sendo algo subversivo, né? Desequilibrador dentro da educação de padrões que eram
constatados, dados na década de 50. O melhor é quando ela quebra os paradigmas, porque na primeira aula, o que as gurias fazem? Detonam com ela, porque as gurias sabem tudo. As gurias já estudaram. Falam sobre... As gurias já estudaram. Ela dá a primeira aula, as gurias estudaram, mostram pra ela que as gurias sabem, porque as gurias são obrigadas a saber, as estudantes. E as gurias... A aula durou 10 minutos. E a personagem, inclusive, né, se sentiu, como é que eu vou te dizer? Sem ter o que fazer. E as gurias, era só isso, professora, que tu tinha pra nos ensinar, então me dá licença que a gente tem mais coisa pra fazer. Na segunda aula, o que ela faz? Começa a trazer informações que as gurias nunca tinham pensado. Inclusive, uma própria imagem que ela pinta quando é pequena. E ela pergunta, você sabe nem quem é isso? Elas começam a chutar grandes artistas plásticos. Não, quem achou isso uma grande arte foi minha mãe, esse desenho é meu. E ela começa a quebrar o paradigma a partir daí. Exatamente. E o que é interessante a gente trazer, né? Não tenho como não falar isso por ser também da área da educação física e do ensino das artes, né? Por que se quer tirar tanto, por exemplo, o ensino da filosofia, o ensino das artes na atual circunstância da nossa educação? Por quê? Porque o ensino das artes, ele te faz sair dessa mesmice e te faz ser crítico e atuante sobre as tuas próprias ações, assim como a filosofia também. Faz tu compreender o ser humano tal como ele é e a partir disso tomar decisões, que é o que o ensino da arte proporciona, né? Que ele faz com que o aluno se torne cada vez mais crítico e foi por esse viés que ela traz o ensino, né? Que justamente quando elas achavam que sabiam de tudo, na verdade elas não sabiam nada, porque elas não sabiam o quê? Viver. Elas estavam sendo preparadas para viver para outra pessoa e para depender de outra pessoa. Mas aí é a quebra do paradigma, né? E aí eu acho que isso é muito interessante quando a gente olha e a gente não vê, como diz a Fábio, os extremos. A gente consegue olhar assim, ó, o que uma pessoa que vai ver o nosso programa vai pensar, você é mulher ou não para casar? Todas as mulheres são e todas as mulheres não são. Deu, toca aqui, isso aqui. Deu, fechou. Eu posso não querer casar. E eu vou ser tão linda, bela, maravilhosa, como eu sempre fui, e não casei. E até, entre aspas, prendada. E uma coisa, gente... Eu sou prendada. Gurias, é coisa mais interessante quando a gente faz um processo de separação, divórcio, separação judicial, ou mesmo uma dissolução de união estável. Dependendo dessa criação, dependendo deste modelo que as pessoas têm, a dificuldade não é, muitas vezes, em terminar o relacionamento, que já está terminado há muito tempo. É dizer assim, tá, mas agora, o que eu vou ser? E aí vem a palavra que tu falaste antes no off, a palavra divorciada, a palavra separada. Como é que eu vou viver assim? Coisa boa, eu fui casada há 20 anos sendo solteira. Solteira. Nem união estável, nem nada, solteira. E eu que casei aos 26, separei aos 29 e... Em casa, eu ouvi um comentário, minha filha divorciada, tão jovem, eu digo, bom, melhor divorciada que morta. Que frustrada. Mas toda a vida. Não, mas eu briguei com a minha mãe dia desses, ela disse, com 46 anos, como tu tá agora... Eu fiquei viúva. Eu digo, pois é, mãe, veja a vantagem. Não ficarei viúva. Olha que maravilha. Aos 46 eu não serei viúva. E não tá morta. E não tá queimando cartucho. Não, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que esse caldo sociológico, ele é tão forte que muitas vezes faz uma pessoa manter uma relação em função desse status quo que precisa de continuar sendo casada. E a gente acha que isso, Débora, isso é do século passado. Não. E uma das coisas assim é que as pessoas pensam a obrigação de fazer dar certo um casamento. Deixa eu te falar. Deixa eu falar uma coisa. Mulher, com frequência da mulher. Deixa eu falar uma coisa que me perguntaram, que eu também sou divorciada. Me perguntaram assim, e aí, agora o que tu vai fazer da tua vida? E eu... Eu vou fazer da minha vida. Olha a pergunta. Desculpa, mas quem é a pessoa que fez? Não a pessoa, o nome. Família. Pois família de primeiro grau ali. Interessante. Eu lembro agora que falaste da tua família, que foi justamente, né, essa preparação, que tu era uma mulher para casar, etc. Exato, tudo. Eu lembro a minha mãe, prendada, a gente é muito... a gente tem bastante amigos, assim, religiosos, porque a gente frequentava a igreja, porque eu tenho uma tia que é irmã também, irmã religiosa. E eu lembro que eu era pequena e eu carregava sempre uma boneca junto comigo, né? E os meus pais, o sonho deles era que a gente fosse freira. Com todo respeito, né? Mas aí me davam boneca, brincava com boneca, etc e tal. E eu lembro que a gente foi num funeral, num velório de uma das irmãs.
E a mãe, nós indo assim na direção, eu vi aquela cena, e eu tinha acho que uns 4 aninhos. E a mãe disse assim, pede uma graça pra te ser irmãzinha. E eu dei um berro quase chorando. Eu disse assim, eu não quero ser irmãzinha, eu quero ser mãezinha. Eu acabei com o velório da Que loucura! Acabei com o velório da Que filha. idade tu tinha? Uns 4 anos. E tu disse, não quero ser irmãzinha, quero ser mãezinha. Que amor. Por quê? Porque é uma escolha que a gente tem a liberdade, exatamente o que a Dani falou. Tu quer, tu vai casar, tu não quer, tu não vai casar. E casar não significa que tu tá dedicando a tua vida àquele outro ser, pelo contrário. Que é o que acontece. Gurias, 2 minutos para o programa acabar. Meu Deus. Encerramentos, encaminhamentos. Vamos tentar alinhavar aí essa questão. Somos ou não somos para casar? Eu gostei da definição da Débora. Eu também. Maravilhosa. Quem quiser todas. quem não quiser não somos todas e não somos Bem nenhuma. rapidinho, eu não sei o nome dela, a esposa do ex-ministro... Meu Deus, meu cérebro, me esqueço o nome. Enfim, do Moro. Do Moro. A ex-esposa dele fez uma publicação, uma foto com uma mesa belíssima, posta para o jantar. Já é ex. Não. A antiga. Ele é ex-ministro. Não, eu entendi que ela era ex. Não, dele. e ela escreve assim uma coisa que me chamou muita atenção para te ver a falta, às vezes, de estudo de algumas pessoas. Não vou dizer de quem, mas que fique claro. Ela diz assim, aí feministas, eu faço janta para o meu marido, sim. E eu pensei, cara, desculpa o cara, né? A minha mãe vai me odiar que eu falei, cara. Mas, cara, o que tem o raio de uma coisa a ver com a outra? Então tá, sucesso pra todo mundo. Casa se quiser, se não quiser não casa. Seja feliz, com marido, sem marido, com mulher, sem mulher. Seja feliz, vamos ser felizes. Que gente feliz não incomoda. E aí fica brecha para outros assuntos, entre eles feminismo. Será que a gente discute isso aqui? Bom, pode ser uma boa. Eu sou feminista. Com certeza. Polêmicas por aí. Até mais, gente. Até o próximo Jogo de Cintura. Jogo de Cintura.